Olá pessoal, É, essa seria a nossa aula de ontem, né? Do dia 4 do 9, né? 4 de setembro. Só que infelizmente eu tive um problema na internet, mandei aumentar, né? Os gigabyte, megabyte, não entendo bem. O rapaz veio ajeitar e no fim não funcionou, né? No finalzinho da tarde ficamos sem internet. E daí ele acabou de vir ajeitar, né? E eu tô fazendo essa videoaula para vocês, tá certo? Essa aula é referente ao dia 4 de setembro, tá? Que são fundamentos dos direitos humanos, que de acordo com o nosso cronograma seria uma aula síncrona, né? Mas infelizmente a internet não nos permitiu. Peço desculpa a vocês, ok? Mas vamos falar aí sobre os direitos humanos, tá? Quando a gente fala em direitos humanos, nos remete à informação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E é em cima dela que nós iremos trabalhar, ok? Então, direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todo ser humano, né? Hoje, todos nós temos direitos, assim como deveres, tá? Mas todos nós somos livres de expressar nossos sentimentos, de expressar o que a gente fala, mas sempre tendo bom senso. Nós não podemos estar questionando, falando, tendo esta liberdade, se a gente está passando em cima do outro, né? É uma questão que nós temos a liberdade, mas nós temos que saber até onde nós podemos ir, né? A questão dos limites, do respeito, né? Eu tenho que ir até onde o outro me permita ir, tá? Isso é liberdade, certo? É uma liberdade com bom senso. Ideia de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei. Então, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, foi a responsável por proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deve ser respeitada em todas as nações do mundo, tá? Então, essa declaração ela foi feita devido a tantas guerras, né, que acontecem, né, em muitos países. Aí o que for, aí vocês podem questionar, mas essas guerras em alguns países ainda continuam. Infelizmente ainda continuam. Só que dentro da guerra, tá? Alguns direitos, né, eles podem ser reivindicados com relação ao cidadão, tá? A pessoa em si. Quem vai trabalhar esses direitos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, vocês sabem que em todos os países nós temos aí um consulado, tá? Então, mesmo eu sendo de outro país e esteja, né, neste país, passeando, visitando, tá? Eu vou ter os meus direitos. Por quê? Porque a declaração ela é universal. Então, caso me aconteça algo nesse país onde eu estou passeando, tem um consulado para defender os meus direitos, tá? Que nem precisaria de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, né, é bom sempre a gente ter um representante maior dentro daquele país. Então, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa questão aí do espírito de fraternidade é a questão de nós nos tratarmos como irmãos, né? A Bíblia, ela nos traz isso, a Igreja Católica, ela nos traz isso através de algumas linhas que ela trabalha, tá? Questão da campanha da fraternidade, ok?
E a Declaração Universal, ela traz, né, que a gente, reforçando que nós somos livres, somos iguais, temos os mesmos direitos, temos razão e consciência, daí a questão de usarmos o bom senso e que precisamos tratar o outro como irmãos, né? Se todos nós trabalhássemos e víssemos a questão da declaração, o verdadeiro sentido dela, esses países que vivem em constante guerra, né, iriam refletir com relação às suas irmandades. Mas nós vemos, né, que alguns direitos, né, em alguma situação, muitas vezes nos é tolhido, né, nos é privado, tá? Nós somos privados de exercer esse direito, né, de termos esse direito. E daí nós precisamos realmente ver o que a lei nos diz, ver o que a declaração, né, nos orienta, tá? E buscar realmente, né, esse direito de sermos livres, de podermos expressar o que a gente sente, de ver o que é certo, o que é ético, o que é correto, tá? E a declaração ela foi feita no objetivo de evitar guerras, promover a paz mundial e fortalecer os direitos humanitários, tá? Então, como eu falei para vocês, mesmo diante da guerra, né, esses direitos eles são trabalhados, ok? E daí falando um pouquinho sobre cidadania, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos direitos humanos, direitos fundamentais, tanto no âmbito individual, coletivo ou institucional, assim também poderão cumprir os seus deveres para o bem da sociedade, tá? Então, nós temos aí a Constituição Federal, que ela vem como a maior lei que existe, né? Nenhuma lei menor, ela pode ir contra a Constituição Federal. E é na Constituição Federal que nós temos aí os nossos direitos como cidadãos que somos, né? E passa todas as dimensões, né? Nós temos os nossos direitos dentro da Constituição Federal, dentro do social, da saúde, da educação, do lazer, tá? Vários outros, certo? Os nossos deveres profissionais e nós temos que ter noção do que a Constituição Federal nos orienta, tá? Para que quando a gente precise recorrer, né, veja que tem algo errado, a gente saiba que a nossa Constituição ela nos orienta com relação a isso, e daí nós buscamos a mesma para que a gente possa ter a certeza, né? Por exemplo, eu tenho um colega que precisou da sua licença prêmio, tá? O que é a licença prêmio? É uma licença que o profissional, funcionário público, tem a cada 5 anos, ele tem o direito de ter 3 meses de férias, tá? A cada 5 anos de serviços prestados, ele tem o direito de ter 3 meses de férias, que é não são férias, né? É uma licença, onde ele vai se afastar do trabalho e vai receber normalmente, tá? Não é férias, é uma licença, certo? E a Constituição ela diz que nenhuma licença, nenhum outro benefício que o servidor tenha pode lhe caçar o direito a suas férias anuais. E daí esse colega ele precisou tirar essa licença de 3 meses e quando ele foi pedir as férias dele foi negada, ok? Porque, né, a instituição em que ele trabalha alegou que ele já tinha tirado a licença aí, prêmio, que é a licença de 3 meses.
Então, ele recorreu à Constituição Federal, que diz que nada pode tirar o direito do trabalhador de ter o seu mês de férias, de gozar os seus 30 dias de férias, tá? E daí ele mostrou, né, que uma lei menor, que é uma lei municipal, estava indo contra uma lei maior, que é a Constituição Federal. E isso não pode, certo? E daí ele teve o direito de ter as suas férias, de gozar das suas férias, tá, pessoal? Então, tudo que a gente, todo direito que nos é fornecido, nós buscamos dentro da Constituição Federal. E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela apresenta 30 artigos, tá? Nós iremos trabalhar os 10 primeiros artigos e os demais vocês irão trabalhar em casa com a atividade que eu vou passar com relação a esse conteúdo. Quando for no final da aula, eu explico para vocês, ok?